O temido apocalipse anunciado pela Bíblia parece cada vez mais próximo. Centenas de crenças disputam o significado do livro, que menciona a batalha final do bem contra o mal. Um grupo de fiéis tatua o número 666 em homenagem àquele que consideram o novo Jesus na Terra. Um profeta afirma ter encontrado o portal da luz por onde irão atravessar os 144 mil escolhidos. Um grupo de religiosos espera o nascimento do sucessor de Cristo, que virá impor o seu reino na Terra. Seria o Apocalipse a revelação do que acontecerá na Terra? E quem seriam os supostos condenados? Profecias. O Apocalipse. O Apocalipse é conhecido como livro profético por antonomasia. O livro do Apocalipse é o último do Novo Testamento. Não faz parte da Bíblia até os séculos 12 e 13. Ao longo dos séculos, o Apocalipse tem sido objeto de infindáveis interpretações. Não necessariamente se refere a um fato, mas a toda a nossa história, e sempre haverá uma besta, um anticristo, uma mulher perseguida. Se considerado de forma literal, ele fala da última batalha entre o bem e o mal. Atualmente, no México, existem 7.616 associações religiosas registradas. No final dos tempos, continua sendo o eixo central de movimentos e líderes espirituais que surgem permanentemente. Na cidade do México, a seita Crescendo em Gracia possui muitos seguidores. Na mesma família, todos falamos as mesmas coisas e pensamos da mesma forma. Seus fiéis acreditam que seu líder é Jesus e tatuam o 666 em seu nome. No Apocalipse, o 666 é o número da besta. Mas para esta crença, esse número possui outro significado. A tatuagem do 666 é um reconhecimento que estou identificada com o povo de Deus e com Deus. Estou tatuando JH, o signo de Jesus Cristo, o homem. Também tatuei o 666, que segundo a Bíblia é um número de sabedoria e de prosperidade. No México, a seita Crescendo em Gracia está registrada como um centro educativo. Mas esta seita possui seu próprio credo, elaborado pelo próprio líder, José Luiz de Jesus Miranda. Os fiéis consideram Miranda o Jesus Cristo homem na sua segunda vinda à Terra. O mundo tem esperado a segunda vinda do Senhor. O seu nome é José Luiz de Jesus Miranda. E entendemos pelo seu sermão que Deus está manifestado aqui na Terra. Ele já regressou. O Senhor está aqui. José Luiz de Jesus Miranda. Benditos com todas as bênçãos. Miranda nasceu em Porto Rico e, após uma infância de vícios, converteu-se à religião pentecostal e, posteriormente, à batista, onde se tornou pastor. Em 1986, Miranda fundou a Crescendo em Gracia. No início, ele se apresentava diante de seus fiéis como apóstolo. Mas um dia anunciou que havia vivido a revelação de que Jesus Cristo encarnara nele. A segunda vinda de Jesus está relatado nos Evangelhos. Este ciclo de coisas termina com a segunda vinda de Jesus, que, como diz o Evangelho, somente o Pai que está nos céus sabe o dia e a hora. O Jesus Cristo homem nos ensinou que o Apocalipse não se aplica aos gentios da forma como João interpretou. Miranda estabeleceu a sua própria versão do Apocalipse como sendo o tema central de sua seita.
E no ano 2010, ele anunciou que a contagem regressiva para o que denominou a transformação havia começado. O mesmo evangelho que concebeu Jesus Cristo, homem em mim. O mesmo evangelho que nos levou à contagem regressiva. Com relação às profecias que anunciam o fim do mundo, Jesus Cristo, homem, estabeleceu uma contagem regressiva para esse evento que irá se manifestar. Portanto, o mortal será absorvido pelo imortal e o corruptível pela incorrupção. Edith participa do Crescendo em Gracia, junto com a sua família. Faz 8 anos, ela abandonou o catolicismo para abraçar essas crenças. Como todos os seus fiéis, ela espera o dia da transformação, no qual, supostamente, o próprio Miranda vai instaurar o reino de Deus na Terra. Soubemos da contagem regressiva em fevereiro do ano passado. Começamos com 878. A contagem regressiva fala da transformação do corpo do nosso pai José Luiz de Jesus Miranda e que não vamos morrer mais. Vamos logo, temos que sair agora. Não podemos nos atrasar, precisamos chegar cedo ao Cauqueio. Andréia espera fazer a sua primeira tatuagem. Desde os 6 anos eu quero me tatuar. Não sei se vai doer. Estou nervosa, muito nervosa. Mas quero me tatuar. Em nossa cultura existe a crença do final dos tempos. Existe uma consciência de um fenômeno que vai ser angustiante. E isso faz que muitas pessoas se tornem manipuláveis, porque é um dos temores primordiais que recebemos culturalmente no contexto ocidental. É muito fácil alguém aparecer fazendo profecias vinculadas com a nossa história cultural e que essas profecias tentem acalmar a angústia que nos provoca a incerteza de saber o que vai acontecer. Todos os domingos, os fiéis de Miranda se reúnem para ver a mensagem que todas as semanas ele publica na internet. Também hoje, os fiéis poderão se tatuar em homenagem a seu líder. Primeiro tatuaram a minha mãe e pude ver os aparelhos que usaram. Então, fiquei com medo do barulho. Aqui estou novamente com vocês, benditos, amados meus, que cada dia vão crescendo mais e mais nesta bela graça. Uma das afirmações de Miranda que mais seduz aos seus novos adeptos é a crença de que o pecado já não existe. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei e tirou o pecado, destruiu o diabo. Nós honramos esse sacrifício e por isso agora não apresentamos o homem em pecado porque já foi tirado. Quando o governo de Deus se estabelecer nesta nação, em toda a terra, nós veremos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Para os fiéis, a evidência de que Miranda seria Jesus está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que Deus apareceria pela segunda vez pregando o evangelho e todos o veriam. O ministério semeia ou contribui financeiramente para que isso aconteça e, desta forma, todos o estão vendo através da comunicação em massa. Hoje todos podem ver Miranda em seu canal por satélite e ouvi-lo na rádio da sua página da internet. Faltam 489 dias para a transformação de Jesus Cristo homem. A contribuição financeira dos fiéis possibilita essa infraestrutura, assim como o sustento de Miranda, que tem sido criticado por utilizar esses fundos para levar uma vida de luxo. Em menos de 500 dias, a profecia se cumpriria. Então, a suposta semente do mal seria destruída. A semente do mal vai ser destruída completamente. Existe uma corporação que nós identificamos claramente como a semente do mal, e é o Vaticano.
Embora pareça incompreensível, depois de assistir a palavra de Miranda, Andrea, de apenas 10 anos, está prestes de realizar a sua primeira tatuagem. Finalmente, Andrea se decidiu em pôr o número do nosso pai, José Luiz de Jesus Miranda, o número 666. É verdade. Decidi fazer a tatuagem finalmente. E espero não sentir dor. Imagine ver a minha filha com o número do nosso pai. Para mim é um privilégio, uma honra. Andrea supera o medo e faz 2 tatuagens. É difícil entender como os próprios pais permitem que seus filhos sejam tatuados em honra a um homem que afirma ser Deus. Tenho certeza que a Andrea nunca vai se arrepender de ter se tatuado, como eu também não. E isso não passa pela nossa cabeça e nem vai passar. Eu tô pensando, quando for pra escola tirar o casaco, pra mostrar que já me tatuei, vou ficar muito emocionada que todos saibam que já tenho o número do meu Deus. Com ansiedade, Edith e Andrea esperam pelo dia da transformação final. Estamos em plena felicidade e contando os dias para a transformação. Vai ser algo glorioso. Tudo isso vai acontecer dentro de 489 dias. Depois desse dia, nós governaremos o mundo junto com nosso Deus, chamado José Luiz de Jesus Miranda. Crescendo em Gracia não é o primeiro movimento que fixou uma data para o fim dos tempos. Os antecedentes são alarmantes. Já tivemos casos lamentáveis na história, como o massacre de Guiana com Tim Jones. Há alguns anos, o Heaven's Gate interpretou que a chegada do cometa seria o momento da transição. E essa transição deveria ser feita. Não importava se o mundo acabasse ou não. Eles diziam que próximo ao cometa havia uma nave espacial. Então beberam cianureto para abandonar o envoltório terrestre e para que suas almas navegassem até a nave. A história relembra mais de um caso de seitas apocalípticas que acabaram em massivos suicídios. Em Córdoba, Argentina, um homem afirma ter cumprido uma profecia ao descobrir o manancial da cura, pelo qual vão passar 144 mil escolhidos no Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O livro, o último da Bíblia, tem sido durante séculos um dos textos religiosos mais discutidos da tradição católica e das demais expressões cristãs. É muito falado, muito discutido e muito difícil de interpretar. Possui muitas linhas distintas de interpretação. O que sem dúvida o torna polêmico é que o Apocalipse popularizou o conceito do final dos tempos. A tradição apocalíptica é uma época de catástrofes, guerras e crises na Terra. Depois vem uma luta final entre o bem e o mal. O prenúncio do fim dos tempos. O Apocalipse é fonte de inspiração de crenças, doutrinas, práticas e líderes espirituais dos mais diversos. Alguns deles surpreendentes. Em Córdoba, Argentina, vive Néstor Santiago Corsi, um homem que se autodenomina o Profeta Crop. Eu sou Néstor Santiago Corsi e desde menino me chamam o Profeta Crop. Nunca me senti como tal, mas faço coisas como tal. Crop afirma que desde criança vive revelações nas quais Deus lhe designa missões de todo tipo. É uma voz que ouço faz muito tempo. As mensagens vêm através do Arcanjo Miguel, o meu guia, o meu anjo protetor, naturalmente mandado por Deus.
Segundo Krop, o espaço que está construindo, um misto de parque temático com santuário de cura, terá um papel fundamental quando o final dos tempos chegar. Krop assegura que uma profecia revelou que ele tinha que encontrar este lugar, onde supostamente é um manancial de águas curadoras. A mensagem era que quem achasse esse manancial deveria construir sobre ele uma pirâmide, 7 anéis, 12 altares e 3 pirâmides. Quando encontramos o lugar e fomos guiados por uma luz que desceu dos céus, marquei esse lugar e começamos as escavações. O poder de convencimento de Krop permite que convoque cada vez mais seguidores para financiar uma obra que já leva 7 anos. Quando cheguei a esse lugar em 23 de dezembro de 2003, eu apenas tinha $1.000 para realizar a missão de construir uma pirâmide avaliada em $9 milhões. Mas foram aparecendo almas que fizeram contribuições e muitos seres que começaram, hoje continuam mantendo essa missão. É por isso que vocês podem ver as obras. Fala-se num rompimento das tradições judaico-cristãs, onde começamos a ter uma diversidade na crença. Esta espiritualidade tem muito do hinduísmo, do budismo, do yoga, das práticas de incenso. Às vezes são sincretismos com a própria ideia judaico-cristã. No 7º altar deveríamos encontrar uma sala enorme, gigante. Aí está o manancial da vida, brotando com todo o seu esplendor. Essas mensagens, naturalmente, são mensagens proféticas. Krop utiliza supostas águas medicinais em terapias alternativas para todo tipo de tratamento. As águas do manancial já começaram a emergir e elas possuem o poder da cura. Não têm efeitos colaterais ou secundários. Teríamos que ver uma pessoa entrar doente e ver como ela sai. A mudança que se produz na vida dessa pessoa é realmente magnífica. Em gratidão por nos deixar entrar nesse lugar, eu ofereço como presente diante do anjo dos milagres. Se você não está doente, mas acredita estar, e aparece um curandeiro dizendo que pode curar, provavelmente ele vai curar você. Louvado seja, Pai. Essa é a cura pela fé. Quem tem fé pode se curar, mas se você está realmente doente, não tem fé que cure. Nos acompanhe com o resto das escavações até encontrar o maior tesouro, que é o manancial da vida. Krop afirma que junto ao manancial da cura encontra-se o portal da luz, por onde em breve irão passar os 144 mil escolhidos, que formarão a corte de Deus no Apocalipse. Krop acredita ser um dos escolhidos. Essas 144 mil almas já estão no planeta. São almas que evoluíram, que se superaram, guerreiros que foram preparados e instruídos para presidir uma mudança que irá favorecer todos aqueles que escolheram o caminho da vida. Dai-nos a energia como guerreiros para continuar vencendo essa batalha. As profecias de Krop são uma versão mais do que livre dos acontecimentos que o Apocalipse descreve. E embora afirme pertencer aos 144 mil escolhidos mencionados na profecia bíblica, há uma religião cujos fiéis parece supor que Deus lhes reserva esses lugares. Em Titicastenango, Guatemala, existe uma congregação de testemunhas de Jeová. Esta religião, que nasceu nos Estados Unidos no século XIX, possui mais de 7 milhões de membros ativos ao redor do mundo. Todo domingo, seus membros saem para evangelizar. Uma prática obrigatória que garante um lugar no paraíso. Bem-vindos, irmãos, ao nosso dia de pregação. Vamos ao território para pregar de casa em casa, como sempre fazemos. Para evangelizar, as testemunhas de Jeová devem conhecer a sua própria edição da Bíblia com perfeição. Se alguém perguntar, podemos dizer que o que está em letras pequenas diz: esta publicação é distribuída como parte de uma obra mundial de educação bíblica. A sua leitura do Apocalipse é quase literal. Por isso, esperam que em breve Deus venha à Terra para julgar os homens por todos os seus pecados. E em seguida, que o reino de Deus se instale aqui na Terra.
As testemunhas de Jeová, de fato, são para muitos teólogos milenaristas, porque esta concepção que eles têm do que virá depois do final dos tempos é o reino dos 1000 anos com a presença dos 144 mil escolhidos. Para as testemunhas de Jeová, nem todos poderiam viver no reino de Deus. O inferno, porém, não aguarda pelos pecadores, e sim a morte. A Bíblia fala que muitas pessoas não vão viver nesse novo paraíso. Quem são? Seus nomes? Nós não sabemos, é uma prerrogativa que só Jeová Deus tem. Ele vai determinar quem pode viver para sempre na terra, na felicidade ou não. As testemunhas de Jeová levam a interpretação da Bíblia de uma forma bem literal. Para eles, ou você será salvo ou exterminado. Não existe um valor positivo para os que estão fora do círculo dos 144 mil. Sou Javier, ele Sérgio. Como você se chama? Deire. Deire. Muito prazer, Deire. Estamos falando com os vizinhos de assuntos espirituais da Bíblia. Eu gostaria de ler um texto do livro de João. Nem tudo que temos que adquirir é para conquistar a vida eterna. Que bom que você se interessa pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que é animador. As testemunhas de Jeová têm sido perseguidas em distintos países por se negarem a prestar serviço militar e têm sido investigadas mais de uma vez para estabelecer se devem ser consideradas uma seita. Talvez por isso, não manifestem abertamente as suas crenças de que são os escolhidos de Deus para ir aos céus, governar com Cristo. Em algumas de suas pregações aparecem dois tipos de fiéis. Aqueles que somente irão participar do reino dos 1000 anos e depois tudo acaba, mas serão felizes por 1000 anos. Que mais podem querer? E aqueles que não, os que fazem parte dos 144 mil que irão perdurar depois do reino de 1000 anos. Segundo a interpretação das testemunhas de Jeová, o Apocalipse está próximo, visto que desde 1914 estaríamos atravessando o período de degradação final da humanidade, conhecido como a Grande Tribulação, que culminaria com o Armagedon. O que é o Armagedon? É a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, que Jeová Deus vai usar para limpar a terra. No Nat Geo. Desde que as religiões protestantes começaram a crescer na América Latina, a ideia de que o Apocalipse está próximo começou a ter um lugar central entre sua gente. A poucos minutos do bairro onde as testemunhas de Jeová pregam, a comunidade pentecostal se congrega na Igreja de Deus. Para o pentecostalismo, os pecadores são todos aqueles que se afastam da santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Temos um arqui-inimigo, Satanás, e é que impõe a tentação das riquezas, a tentação das mulheres. A Bíblia manda que nos afastemos de toda a avareza, de toda a cobiça, do adultério, da fornicação. Os bêbados não vão entrar no reino dos céus, os idólatras, os maldizentes. E isso é terrível, não é? Estamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que temos culpas, que temos erros. Em nós ainda há pecado. Segundo esta igreja, quando chegar o juízo final, aqueles que estiverem afastados da vontade de Deus estarão condenados. Dentro do cristianismo existe outro conceito, o do juízo final. E depois que terminar o prazo, toda a humanidade será julgada e haverá uma separação entre bons e maus. A terra tem que ser purificada. O juízo de Deus vai recair sobre a terra para castigar todos aqueles que deram as costas a Deus. Estamos nos preparando, meu Deus, para este glorioso encontro com seu Santo Filho, Senhor. Para os pentecostais, os sinais dos tempos indicam que o Apocalipse está próximo. O sinal dos tempos, em geral, são interpretações que qualquer grupo que esteja dentro deste valor apocalíptico começa a interpretar. A mudança climática, os desastres naturais, as enfermidades e a ideia que as pessoas rompem os preceitos morais, tudo isso é entendido como um sinal iminente de que o fim dos tempos está próximo.
Há mais de 2000 anos, a palavra de Deus foi escrita. E desde então, estão nos advertindo que tudo isso se aproxima. Aqui diz: rumores de guerra, pestes, filhos contra pais, pais contra filhos. Estão aceitando que homens casem com homens, mulheres com mulheres. Tudo o que está acontecendo é justamente o final dos tempos. Jesus falava a seus discípulos sobre os tempos finais, anunciando que a ira de Deus seria derramada sobre a terra. O mundo definitivamente vai sofrer um colapso. Não temos muito tempo. Provavelmente vai desaparecer uma boa quantidade da população do mundo. No caso das igrejas pentecostais, alguns líderes religiosos utilizam esse tipo de discurso que tem relação com a persuasão para que as pessoas se convertam, porque a volta do Cristo e o final dos tempos estão próximos. Portanto, é necessário se arrepender. Congregados em comunidade, os pentecostais se preparam para a chegada do juízo final, no qual esperam que Deus os sente à sua direita. A necessidade de acreditar em uma entidade superior tem originado centenas de grupos religiosos. Na Argentina, uma nova crença poderia estar surgindo. Hoje, um grupo de ex-católicos reproduz a vida de Maria e dos apóstolos e esperam o nascimento de uma suposta criança, que chegaria para dar início ao Apocalipse. Para alguns, o Apocalipse parece estar cada vez mais próximo. Catástrofes naturais, guerras, caos social são interpretados como prenúncio do fim dos tempos por pastores e predicadores que desde o final do século XIX começaram a se multiplicar na América Latina. Temos que considerar que parte das profecias que marcavam o Apocalipse, sobretudo na América Latina, tinha esse patrimônio cultural arraigado no catolicismo que administrava o que deveria ser lido. Depois, nos Estados Unidos, há um boom e o Apocalipse vira uma multiplicidade de leituras. O que geralmente tentam dizer é que isto responde a um fato histórico preciso e que estão descrevendo esse fato. Na Argentina, nos últimos 5 anos, foram registrados 762 novos cultos, a maioria de protestantes. Mas a crença dominante continua sendo o catolicismo. Em 1983, em San Nicolás de los Arroyos, uma dona de casa anunciou que a Virgem Maria aparecia enquanto ela rezava o rosário. San Nicolás passou a ser conhecida como a Cidade da Virgem, e os grupos de oração se multiplicaram. Com o tempo, os integrantes de um desses grupos começaram a manifestar que tinham visões da Virgem. O grupo chegou à conclusão de que a mensagem da Virgem, segundo Rolón e um de seus membros, afirmava que ele era a reencarnação de Pedro, o primeiro papa da igreja. Existem pessoas, como no meu caso, que nascem com uma missão especial. Portanto, Deus fez com que o meu espírito fosse o espírito eterno de Pedro. Ele é Pedro porque Deus determinou. E nisso não podemos procurar as razões. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Rainha Mãe Maria, Nossa Senhora da Justiça, da Verdade e do Amor. Rolón assumiu a sua suposta missão convertendo-se em Pedro para os membros da Ordem da Virgem do Rosário de San Nicolás. Glória a ti, Pai, que sois o maior que existe. Segundo seus relatos, as visões continuaram, revelando aos demais membros da Ordem a sua missão. Nosso Senhor Jesus nos escolheu como seus 12 apóstolos. No meu caso, o que ele disse foi: sois Mateus. Era a sua voz bem clara que eu escutava no meu coração e ele nos deu os mesmos espíritos que tiveram aqueles apóstolos há 2000 anos. Não sou eu quem recebe as mensagens, mas os apóstolos que me acompanham, inclusive algumas esposas. O Pedro tem o dom do discernimento. E eu acho que ele não recebe mensagens porque justamente ele precisa exercer esse discernimento de cada uma das mensagens que recebemos. Hoje, Rolón anuncia a chegada do final dos tempos. Estamos em tempos que a Escritura denomina a grande tribulação, a grande angústia.
O primeiro sinal de que se trata do final dos tempos é uma humanidade que fracassou em toda a sua trajetória de vida. A ideia do fim da história e o fim do mundo geram necessariamente um sentimento de angústia. Esses grupos se aproveitam exatamente para dizer que precisamos chegar ao melhor momento e ao melhor lugar purificados, redimidos com a verdade nas costas. Vivemos numa época muito confusa, onde alguns têm maior estrutura cultural, intelectual e de respostas para conseguir se manter firmes, e outros não têm. Por isso, buscam alguém que dê um ponto de referência. Isso é o que possibilita o surgimento desses grupos. É chegado o final dos tempos e será a queda total dos chamados poderosos. Para estes tempos, as Escrituras preveem a segunda vinda de Jesus. O que nós anunciamos é que esta segunda vinda não será cheia de efeitos especiais, e sim de um menino humilde que se chama Joaquim e está crescendo dentro da mãe, que é a minha esposa, e eu sou o pai. Somos colaboradores desta encarnação mais completa do Verbo de Deus. Palavra do Senhor. Vim para que juntos preparemos a chegada do meu filho. Ele já está aqui. Glória ao meu filho amado, glória a ti. Rainha Mãe Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nós, pecadores. Sou Liliana Reis, tenho 51 anos e sou o espírito de Maria Madalena, a Santa Maria Madalena. A profecia, o prenúncio da chegada do Joaquim, foi recebido por um dos apóstolos no ano de 2008. Irá se chamar Joaquim porque é seu novo nome. Está escrito no livro do Apocalipse que ele viria com um novo nome. Minhas dúvidas humanas começaram como sempre. Na minha idade, pela medicina. Eu não poderia ter um bebê. Tudo isso foi repentino. Estamos num horizonte de incertezas e aparecem as mentes messiânicas. Uma excelente combinação, porque combinam o messiânico, ou seja, o ungido que pode salvar, que pode levar a uma nova era, e as catástrofes, que é o que não se deseja. São grupos que vão seguindo, de alguma forma, um caminho e começam a segui-lo até o final, que pode ser até a morte. Rolon e sua esposa acreditam estar esperando um filho, embora o que eles descrevam não seja uma gravidez convencional. Estamos demorando mais tempo do que normalmente dura uma gravidez, que são 9 meses. A gravidez que a minha esposa Maria Liliana vive não se pode notar. Não é uma gravidez normal que segue os mecanismos automáticos biológicos. Depende estritamente da vontade de Deus. A vontade de Deus pode fazer que este bebê termine de se desenvolver em 3 dias. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, azar. Na consulta com o médico, o resultado dos exames não foi o esperado. Minha esposa e eu o vimos, mas o ultrassom não. E eu não ia começar a discutir. O ultrassom mostrou um incipiente mioma. Não há nenhum mioma que indique boa saúde. Ela está perfeita, até anda. Somos guiados por um único médico que é o nosso Pai. Isso é pura fé. Se eu for me guiar pelas evidências, nas evidências qualquer bobo acredita. O Joaquim vai nascer logo. Seu nascimento é um sinal. Eu digo que estes sinais já são presentes. Na Ordem Virgem Maria do Rosário de San Nicolás, mesmo sem uma gravidez comprovada, todos esperam pela chegada de Joaquim. Eles afirmam que depois da batalha do bem contra o mal, a Ordem reinará na Terra junto a Joaquim. Fomos chamados para conduzir a humanidade. O Pedro, a Maria e a Liliana com Joaquim hoje em seu ventre. As religiões apocalípticas são aquelas que enfatizam o tema do final dos tempos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma delas. Na cidade do México existe uma grande comunidade adventista. De acordo com esse dogma, para ascender à vida eterna, é indispensável ter uma vida saudável. O corpo, a mente e a alma constituem a integridade do ser humano.
Por isso damos tanta importância à saúde, especialmente, e também à sanidade, não fumando, por exemplo, nem bebendo bebidas alcoólicas, não utilizando drogas. Segundo a Igreja Adventista, qualquer ação nociva para o corpo é um motivo a mais para ser condenado. Deus salvou a humanidade a um preço infinito. O que mais pode fazer? Então chorará e terá que destruí-los. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a aparição da sua igreja foi profetizada no Apocalipse, onde supostamente é descrita como a que guiará a humanidade nos dias prévios ao final dos tempos. A segunda vinda de Cristo é a única solução permanente aos problemas do nosso mundo. Nós acreditamos profeticamente, ou seja, que estava anunciado que a Igreja Adventista do sétimo dia é a última igreja da profecia. Alguns grupos dão ênfase à crise do sistema de valores contemporâneo e planejam implantar os antigos valores. O prêmio é a salvação, mas o problema que estes movimentos apocalípticos costumam ter é prever o final dos tempos. Porém, o final dos tempos e o fim do mundo não chegam, então provavelmente terão 1, 2, 3 gerações de adeptos esperando o fim do mundo. A Igreja Adventista nasceu nos Estados Unidos a partir do movimento espiritual millerista. William Miller, um agricultor batista da Pensilvânia, que nasceu em 1782, começou a estudar a Bíblia aos 34 anos. Miller estudou a profecia dos 2.300 dias e chegou à conclusão, por seus cálculos, que Cristo voltaria em 1844. E predicou e provocou um movimento muito grande. Mas não veio. Não veio. E isso gerou uma tremenda decepção. Os próprios adventistas começaram a criar estratégias de reformulação para dar uma resposta a esse fim do mundo que pode chegar, que é iminente, porém está muito longe. Hiram Edson, seguidor de Miller, determinou que a data por ele estabelecida correspondia ao descenso de Jesus a um altar celestial para começar o que eles chamam de o juízo investigador. Acreditamos que é isso que Cristo está fazendo agora no céu, purificando o santuário, tirando o pecado. Os adventistas afirmam que esse juízo purificador terminará em breve para dar início ao juízo final. Vai chegar o momento que ele vai sair do santuário. Vai parar de fazer sua obra de intervenção para, agora sim, tomar o seu reino. Quando vai terminar? Isso nós não sabemos. Hoje em dia, os adventistas não se arriscam em dar uma data, mas vivem preparados para o regresso de Cristo, acreditando ser em breve. A segunda vinda do Cristo é mais que saber de um evento e compreender uma doutrina. Estamos esperando uma pessoa que nos ama e nos prepara moradas. Existem religiões que centralizaram tudo na preparação da segunda vinda sem se importar com os acontecimentos diários. Por exemplo, as religiões do tipo apocalípticas. Na realidade, o centro da predicação é o advento, a ascensão de Jesus, que está próxima. E a Igreja Adventista está vinculada com a apocalíptica, onde tudo termina. E com essa angústia que ela provoca, onde todos tendem a se unir. E é isso o que o converte em um motivador muito importante para gerar uma comunidade. Hoje, os adventistas esperam a breve vinda de Jesus à Terra, o que marcará o início do fim dos tempos. Enquanto isso, na Guatemala, uma coletividade de judeus ortodoxos ainda aguardam a chegada do Messias e com ele uma grande mudança para a humanidade. E um grupo de judeus messiânicos acredita que o temido Apocalipse está próximo. O Apocalipse é uma das leituras mais discutidas do cristianismo. Junto com a expansão desta religião, que possui sua origem no judaísmo, a leitura do Apocalipse tornou-se universal.
Dizem que hoje existem por volta de 1 bilhão e 700 milhões de cristãos no mundo e 14 milhões de judeus. Evidentemente, a profecia cristã desenvolvida por Jesus teve uma grande capacidade de impactar em amplos setores da população quando o cristianismo tomou o caráter de uma religião universalista. O zoroastrismo foi a primeira religião que, séculos antes de Cristo, mencionou o final dos tempos. O judaísmo retomou este conceito que foi herdado pelo cristianismo. No judaísmo, há um relato do fim. Um judeu não vai ler o livro do Apocalipse, mas há uma apocalíptica judaica mencionada neste final da história. Na cidade da Guatemala, há uma pequena comunidade de judeus ortodoxos. A organização Jabá de Lubavitch conta com quase 2.000 centros distribuídos ao redor do mundo. Seu objetivo fundamental é estimular o estudo e a prática da fé judaica para acelerar a chegada do Messias. Eu sozinho, como posso fazer para que o Messias chegue? Acelerar a sua chegada? Está em minhas mãos ou é só quando Deus determinar? Creio que quem pode responder é Maimônides. Cada um que tenha caridade, que faça um gesto de bondade, aproxima e acelera a chegada do Messias, porque não se sabe. Talvez isso seja a única coisa que falta. O fato de que Jesus tenha se apresentado como Filho de Deus foi um dos motivos pelos quais os judeus não o aceitaram como Messias. Os judeus podem até reconhecer que existe um tal de Jesus, alguém que era um rabino de certa importância e que tinha uma série de propostas, mas não podem reconhecer Jesus de Nazaré como o Messias. De fato, o povo judeu continua esperando o primeiro advento. O esperado Messias deve ter certas características. Um estudioso da Torá, ter capacidade para se desprender de seu ego e ser descendente de Davi. Segundo o que os profetas nos dizem, é um ser humano que tem a missão de vir e nos levar à era messiânica. A era messiânica é quando a energia divina está exposta e o mundano e o físico ficam em segundo plano. Na tradição judaica, entende-se o Messias como que vai ser ungido para ser o rei. É o que vai levar o seu povo a uma nova forma de vida. Hoje, o judaísmo ortodoxo conserva a tradição da espera do Messias. Na cidade do México, há uma comunidade de autodenominados judeus que espera o cumprimento da profecia do Apocalipse. Os chamados judeus messiânicos não são aceitos pelo resto dos judeus por sua crença de que Cristo era o Messias. Nós acreditamos que Yeshua, o Rabino Yeshua, é Jesus, o Messias, portanto, o Filho de Deus. Há outra corrente que tende a reconhecer o que poderíamos chamar de espécie de erro histórico. E dizem, olhem, talvez Jesus seja o Messias que não soubemos reconhecer a tempo. Apesar de alguns não terem sangue judeu, nem se converterem de acordo com a lei judaica, estes judeus messiânicos mexicanos querem ser reconhecidos como tais por sua adesão ao Antigo Testamento. Para nós, o judeu está necessariamente acompanhado com uma prática de vida, e esta associação vai além de a pessoa ser geneticamente judia, ou ter decidido dar uma virada em sua vida para se aproximar do judaísmo. Hoje, os messiânicos esperam a segunda vinda de Jesus e o consequente Apocalipse. Através da própria interpretação da profecia apocalíptica, cada credo busca atrair adeptos para a sua sobrevivência. Os avisos sobre as profecias ganham muito porque são convite para se converter. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz um lema cristão. Porém, pode ser pregado por um católico, por um adventista, por um evangélico, por um protestante.
Cada religião oferece um caminho a seguir e garante que nos conduzirá da melhor forma a este tão temido final. Assim como existe um Big Bang, que dá o início, que alguns identificam como a criação, haverá um Big Crash e termina a história. Ponto final. Será catastrófico? Não sabemos. Versão Marshmallow São Paulo.